Lula sits in prison, serving an 8-year sentence for his crimes. In his first television interview since his imprisonment, Brazilian journalist Kennedy Alencar questions the former president about his life in politics and his conviction for corruption. You were tried and found guilty of accepting bribes. Do you accept any guilt in this case? Alguém, esse apartamento, esse maldito apartamento, se ele é meu, ele tem que ter um documento, ele tem que ter um contrato, ele tem que ter um pagamento. A única coisa que me interessa é a minha inocência. E eu vou brigar por ela até os últimos dias da minha vida. And from behind his prison walls, Lula is heavily critical of President Bolsonaro. Eu acho que ele tem um início de mandato extremamente desastroso. A impressão que eu tenho é que ele não sabe ler com cré. Um doente. Acho que o problema do Brasil se resolve com arma, o problema do Brasil se resolve com livro, com escola. Foi com essa filosofia que eu resolvi governar o Brasil. Ou seja, se cada pobre comer 2 pãezinhos, tomar 2 cafezinhos, sabe? Se cada comprar um sapato, uma camisa, uma calça, um tijolo a mais, a economia começa a funcionar. Presta atenção numa coisa. Tem 2 formas de um país crescer. Uma é o mercado interno. Uma é você produzir para o consumo do seu povo. E a outra é você produzir para exportação. Para exportar, você tem uma dificuldade. O que acontece? Você precisa fazer um esforço incomensurável para vender. Ou seja, tem que bater palma na porta de cada país, tem que convencer os países. Eu viajava, levava empresário para tudo quanto é lugar para vender. Vendia sapato, vendia roupa, vendia tudo. É assim, e é por isso que nós demos um crescimento extraordinário. Perhaps Lula's greatest triumph was that he managed to bring about an unprecedented level of social mobility, mainly through welfare programs like Bolsa Família. His critics complained this policy was wasteful and simply designed to buy voters. Olha, porque eu penso que no Brasil nós temos um problema, eu diria, psicológico coletivo na elite brasileira, que é não suportar a ascensão das camadas mais pobres do Brasil. Incomoda, é triste, mas incomoda os pobres estarem ocupando as praças que eram dos ricos, os pobres estarem frequentando os restaurantes, os pobres estarem viajando nos aviões que eles viajavam, os pobres estarem, sabe, ocupando um espaço de ascensão social que não estava previsto na elite brasileira desde o fim da escravidão. É importante lembrar, para a gente dizer o número correto, é que nesse período nós tínhamos tirado 36 milhões de pessoas da miséria absoluta e tínhamos elevado 42 milhões de brasileiros e brasileiras a um padrão de consumo de classe média baixa. Ou seja, as pessoas passaram a gostar de si. Toda vez que eu vejo alguém falar mal das Olimpíadas, eu queria lembrar o que aconteceu no dia que foi anunciado o Rio de Janeiro, sabe, no Brasil. O que aconteceu em Copacabana. Porque para o povo do Rio de Janeiro foi a festa mais extraordinária, foi no dia que a gente conquistou as Olimpíadas. Eu acho que foi uma oportunidade mal aproveitada pelo Brasil. O Brasil já estava tomado de ódio, já estava tomado de uma disputa insana, já estava tomado, e isso prejudicou o país. Na verdade, a gente jogou fora essas 2 oportunidades. E uma pessoa cheia de autoafirmação como a Dilma, na hora que, sabe, o carro começa a derrapar, nem sempre tem a tranquilidade de parar e falar, peraí, vamos parar, vamos ouvir, vamos conversar. Eu, por exemplo, nas minhas reuniões presidenciais, eu nunca comecei uma reunião falando. Sabe, se você é o presidente e você começa falando, você não deixa mais ninguém falar. Acabou, ninguém vai falar para contrariar o presidente da República. Então, tem estilos diferenciados. Eu, às vezes, lamento de não ter sido mais incisivo com a Dilma para fazer algumas coisas. Você sabe que eu acho que até hoje nós não avaliamos corretamente o que aconteceu em 2013. Ninguém me convence de que aquilo foi porque a polícia de São Paulo bateu numa manifestação de 3 mil pessoas. Não acredito. Aquilo, na minha opinião, já fazia parte da arquitetura política de derrubar
o governo, de tirar o PT do poder, porque era uma manifestação muito contra o PT. O senhor não está negando uma realidade? It's not a denying of the reality. Eu não estou negando uma realidade. Eu não estou negando. A verdade é que naquele tempo a economia não estava mal. É importante lembrar que a economia cresceu, eu acho que 1,9% ou 2% naquele ano. Eu acho que a corrupção tem um peso, mas não é o peso a ponto de atrapalhar o crescimento da economia no Brasil. Sabe, o que atrapalha o crescimento da economia do Brasil é que o Brasil nunca pensou efetivamente em se desenvolver. O Brasil se contentou em ser o que é, um país para 35 milhões, e o restante que seja número estatístico. É importante lembrar que todos os instrumentos de combate à corrupção nesse país foi feito nos 8 anos e nos 4 anos da Dilma. Tudo. A Polícia Federal foi na minha casa, entrou na minha casa, levantou o meu colchão, abriu minha televisão, abriu o fogão para investigar a minha casa, tá? Sem nenhum critério. Eu nunca tinha sido convidado para prestar um depoimento. You were tried and found guilty of accepting 3.7 million in bribes in reais, 1.2 million in US dollars, in the form of improvements to the beach house apartment. Is alleged to be your property, and this was made by construction company OAS. In return, OAS got profitable contracts with Petrobras. Do you accept any guilt in this case? Alguém, esse apartamento, esse maldito apartamento, se ele é meu, ele tem que ter um documento, ele tem que ter um contrato, ele tem que ter um pagamento, sabe? Alguma coisa tem que ser mostrada. Não é possível, sabe, que alguém possa dizer que um apartamento é meu se eu não comprei, não morei, não paguei, não tem escritura. Que negócio é meu? One judge, Sérgio Moro, convicted you. 3 from a second instance. 4 for the third instance. A única coisa que eu estou desafiando a prova, alguém tem que mostrar. Acha que um cara que virou presidente da República, que tinha o status que eu tinha a nível mundial, que tinha um carinho que eu tinha a nível mundial, iria sujar a minha biografia por um maldito apartamento? Sabe? Acham que eu ia fazer isso? Jogar fora um patrimônio construído? Ora, se essa gente tivesse prova, essa gente me desmascarava. Eles achavam que eu evitaria o impeachment. Eu, conscientemente, não achava nenhuma vantagem ter ido para o governo naquela altura do acontecimento. Sabe? Ninguém entra num carro, sabe, a alta velocidade para conseguir controlar o carro. Eu aceitei desde que a gente mudasse a política econômica. Sabe? Se eu tivesse preocupação de ser julgado e de estar aqui, eu não estaria no Brasil, Kennedy. Eu estou aqui porque eu quero estar aqui. A minha reação ao greve foi que o Brasil estava fora de controle. O Brasil não tinha mais autoridade. Sabe? Porque um juiz de primeira instância fazer todos os desatinos que o Moro fez. O Moro fornecia à imprensa as informações em primeira mão, do jeito que ele entendia. A imprensa transformava a mentira do Moro em verdade, sabe? E aí o cara já estava condenado. Por isso, por que você acha que eu resolvi resistir? Veja, ele acaba de fazer um decreto acabando com todos os conselhos populares que foram criados a partir da Constituição de 88. Ele defende barbaramente um Estado armado, um Estado policialesco. Ou seja, você não vê cidadão fazer um gesto a não ser um gesto de atirar. Ele, na cabeça dele, acha que arma resolve o problema de todo mundo. Ele acaba de autorizar que fazendeiro pode utilizar arma e atirar em quem quiser. Então, um doente. Acho que o problema do Brasil se resolve com arma, o problema do Brasil se resolve com livro, com escola. You said that Moro wouldn't survive in politics. Why? Olha, porque ele não nasceu para isso. Ele nasceu para se esconder atrás de uma toga, sabe, e ficar lendo o Código Penal. Era isso que ele nasceu. Ele tem que se expor a debate. Eu, por exemplo, adoraria, se sair daqui, fazer um debate com o Moro sobre os crimes que eu cometi. Muita gente que achava que eu deveria sair do Brasil, muita gente que achava que eu deveria ir para a embaixada. Eu resolvi, eu vou para o meu país, é lá em Curitiba que eles me querem, eu vou para lá. Sabe, por isso tomei a decisão, estou muito tranquilo aqui. Sabe, eu te digo todo santo dia, não acredito que o Moro e que o juiz que me julgaram durmam com a consciência tranquila que eu durmo. Não acredito. Tá, me preparo muito
Às vezes você vê o bravo assim, mas eu não tenho ódio, não. Eu tenho muita tranquilidade, sabe, porque eu sei o que está acontecendo nesse país e vou brigar para que os setores progressistas da sociedade voltem a governar esse país. Não é possível a gente conviver com a quantidade de mentira que nós estamos convivendo. Ele corre atrás do filho para apagar um incêndio todo dia, sabe? Eu sinceramente não sei como é que funciona a família. Como eu não conheço, eu não vou ficar dando palpite, mas o que se apresenta publicamente é um negócio incontrolável. Obviamente que, pelo bem do Brasil, eu espero que ela aprenda. Então, se o Brasil quiser ser respeitado, o Brasil precisa cuidar de si. Não é com discurso, é com prática. Então, o seu Bolsonaro, ao invés de ficar, sabe, falando bobagem, ele deveria falar o seguinte: eu vou terminar esse mandato aqui sendo melhor do que o Lula, eu vou fazer mais universidade, eu vou investir mais em ciência e tecnologia, eu vou colocar mais criança na escola, eu vou fazer mais casa. Eu sou um homem que estou muito tranquilo com a minha consciência. Então eu só tenho eu mesmo, esse povo maravilhoso que está aí fora, para provar a minha inocência. Quando eu provar a minha inocência, eu posso morrer tranquilo. Lula and his legacy have divided a country. This particular chapter in Brazil's history may not yet be over.